Muito boa tarde para você. Está começando aqui a nossa tarde no Entre Família, esse programa que tem um pedacinho da sua sala, você da nossa, e com certeza a gente se sente literalmente em família. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você aí que nos recebe mais uma vez. Olha aqui a semana, estamos já no meio da semana. Os assuntos são sempre assim, bem participados por você, né? Porque você é nosso participante. Você sabe que a gente não faz esse programa sozinho, né? Mas você quer saber qual é o programa de hoje? Você não estava aqui ontem para saber. Hoje nós vamos falar sobre uma nova configuração. Não é tão nova assim essa configuração familiar, mas tá cada vez mais comum, né, Cris? Verdade. Então como é que funciona? Olha, a pessoa ficou viúva, casou novamente, separou, casou, ou até mesmo, né, incrementou a sogra na casa. Também. Ou é o seguinte, tem outra configuração, Qual Carol, que é? que é o seguinte, aquela moçada que tem um terreno só, mora todo mundo ali pertinho, de vez em quando o sobrinho vai pra lá e tal. E querendo ou não, às vezes o pátio e vai indo. É uma configuração diferente. O Brasil tem dessas assim. Tem. E se já é um desafio, né? A configuração padrão ali, pai, mãe e filho, todo mundo já quer sair correndo da casa. Você imagina as diferentes configurações, quais são os desafios, mas nós não estamos sozinhos aqui não. Hoje nós temos aqui uma psicóloga que vai ajudar a gente a compreender e a lidar com os desafios da família. E alguém que passou história, por essa né? configuração aí, vai contar pra gente como venceu, como flui. E é verdade, inclusive, o que acontece? A gente sabe que está acontecendo essas configurações, sabe que tem conflito, mas a nossa ideia aqui é trazer soluções para a família, que é um programa em prol com aquela bandeira especial, família do bem, família que cresce, que aprende. E ela que aumenta o ibope do nosso programa, Darleide Alves, vai estar aqui hoje. A gente já Darleide, fala já no começo para você já chamar. Darleide vai estar de família. Eu até vou acelerar aqui para lavar meu prato aqui, ó. Vou deixar essa louça para depois agora aqui, ó. Agora você vai sentar para assistir, aí, né? Pronto. Tô só te observando. Viu? Aqui eu tô de olho aqui, por favor, hein? Ó, nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Já volta. Chama sua mãe, menino. Olha só. Olha, a gente... Olha, Cris, olha, eu não sei o que fazer. E tal. Porque aí já pega esse controle na mão, já quer mudar de canal, não basta Parece ter um intervalo. Não, intervalo. Coceira. Deixa eu dar essa... Costume aqui, até calma, é a síndrome do dedo irritado aqui, ó. Querida, até as 4 da tarde você não vai sair daqui, não tem tempo mais não. É aqui que você vai ficar, para com isso. Aqui mesmo. Hoje o assunto tá demais, precisamos de você falando aqui com a gente, viu? Através do WhatsApp. Qual é o número? É fácil, DDD 12 983 15 0249, 12 983 15 0249. Já tira uma foto da tela, posta no grupo, a gente fala assim, olha, a nossa configuração hoje vai estar no Entre Família, vamos resolver, coloca tudo aqui que você é a porta-voz da família, maridão tá trabalhando, filho tá aqui, mas todo mundo às vezes no WhatsApp pode contribuir. Com certeza, hoje em dia as distâncias não são as mesmas, né, com a tecnologia. E o que você vai falar aqui nesse WhatsApp? Vou mandar um beijo, um abraço, eu posso até mandar minha conta do banco para você, mas... O que é importante que você diga aqui, qual é a sua configuração familiar. Como é que você faz para lidar com os desafios aí? Como funcionam as dinâmicas, os acordos aí na sua família? Ou se é que tem acordo, às vezes você tem um acordo, o esposo tem outro e ninguém sabe Cada um qual tem um contrato, ninguém assinou o do outro. E aí? E aí estão em juízo. Agora nós vamos ali então apresentar os nossos convidados de hoje. Porque hoje é de terapia, né? Tem psicólogo aqui, ainda bem, né? Vamos nos comportar. Sempre. Eu vou me comportar como alguém normal. Aí vai ficar mais difícil. Uma linha teatral, né? Não podemos prometer o que não vai. Não, porque nesse programa a gente só promete que vai ser cumprido, né? E agora é o seguinte, como promessa, a Carol já falou aqui, né? O público da rede agora já fez uma missão, já está todo mundo conectado. Já chamou, quem está chegando agora. Isso, você que assiste na Darleide Alves, só a favor de jogar lá no grupo e pedir para que é agora que ela tá. Isso, marca ela. Não é à noite, é agora. Marca a fanpage, o Instagram, todo mundo. Essa é a nossa ideia. Darleide já está por aqui, boa tarde. Como é que eu aguento vocês? Já tô chorando de rir. Já foi difícil para maquiar hoje. Difícil. Carol, e aí cheguei com as duas aqui, já estava num papo alto, ela chorando. O que aconteceu? Emocionada. Eu choro de rir. Com vocês dois, aí é dose dupla. Obrigada, feliz de estar aqui com vocês outra vez e com o pessoal aí de casa. Muito bom te receber. Ao lado dela, nossa especialista, que hoje vai ser a nossa coach, né? E ela já viu que vai ter trabalho. Se é para aqui, é trabalho mesmo. É Márcia Alessa, psicóloga, ela está aqui para ajudar as famílias a... Olha, até colocou aqui, ajuda as famílias a tornarem suas vidas mais simples. O que é isso? Já gostei dela sem nem conhecer. Por isso que ela está no Entre Família, seja muito bem-vinda. Queremos isso, né? Esse é o desafio, né? Com tantas dificuldades que as famílias se encontram, né? Ao longo da jornada, a gente tem que ter esse papel mesmo, né? Então, é um prazer para mim estar aqui participando com vocês hoje. Muito bem. E outra, hoje temos psicóloga em dose dupla.
É porque A ela Ruth também, ela veio ela contar veio uma história. achando que ia contar uma história, mas vai dar um suporte para a colega. Suporte, porque você precisa de um tratamento intensivo conosco intensivo, aqui intensivo, e tal. é. Ruth Santana, Ruth, bem-vindo ao nosso programa. Que bom que você veio contar essa história e também nos dá mais um pilar nessa linha, né, da psicanálise, analisar a psicologia. Em todas as áreas, estou precisando, Ruth. Boa tarde, muito obrigada. É um privilégio poder estar aqui e, de certa forma, quem sabe, através da experiência que nós estamos experienciando aí, né, vivenciando, a gente possa contribuir também para alguém que esteja passando pelo que nós já passamos ou alguma história diferente, né, e que nós possamos ser usados para trazer alívio e conforto a todas as pessoas que estiverem aí do outro lado e que vieram aqui justamente para encontrar esse conforto e essa paz. Muito obrigada. Muito bem, veio com toda essa calma. Eu já estou mais calmo já. Eu tô calma também, Eu já fiquei estou mais tranquila. inclusive para chamar o pastor Alceu, que também veio aqui, nosso time vencedor. Pastor, seja muito tarde. bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Feliz demais de estar aqui, né? E hoje vamos ajudar as famílias aí a se ajudarem para viverem melhor, né? Benção. Hoje é o dia. O time está forte hoje, Carol. O time tá forte, todos apresentados. Você já é de casa, não vou te apresentar não, mas fica aí, viu? Fica aí que daqui a pouquinho a gente vai conversar, colocando a sua interação na tela. Mas, Ruth, conta pra gente a sua história. Qual é a sua trajetória? Qual é essa nova configuração familiar aí? Bem, na nova configuração familiar, eu fiquei viúva quando eu estava com 40 anos. Eu estava grávida de 7 meses e, imediatamente, o meu esposo teve uma gripe e foi internado. E ali ele já foi para a UTI e, dentro de umas 24 horas, ele veio a falecer. Então, não tivemos assim muita oportunidade de vivenciar esse luto, porque tinha uma bebezinha ali que precisava da mamãe. A vida continuava. E essa bebezinha nasceu. Aos 6 meses, essa bebezinha, eu fui levá-la à igreja. E ali eu vi alguém falando sobre a misericórdia e o amor de Deus, a graça. E essa graça me alcançou. E essa mesma pessoa que naquele dia estava falando sobre a graça e o amor de Deus, foi usada por Deus para que, dali a 3 anos e meio, eu viesse a me casar com ele. E, bem, eu já tinha, a minha bebezinha estava com 4 aninhos, na época, mas eu tinha filhos adolescentes. Então, havíamos uma certa preocupação em como que iria funcionar agora essa nova configuração familiar de uma pessoa estranha, né, que entraria ali como no lugar do pai, não como pai, mas no lugar do pai. Então, houve um acordo, nós conversamos muito, conversei muito com os meus filhos. A minha filha, bebê, já era apaixonada por essa pessoa, né? Que eu posso falar o nome? Claro. É Ailton Santana, ele é servidor aqui da Novo Tempo. Então, quando ela começou a falar, ela o chamava, porque nós não tínhamos, nós éramos só amigos, então ela o chamava de tio Ito. Então, às vezes, ele estava pregando na igreja e ela falava alto o nome dele. Então, não sei se ali a gente entendeu alguma coisa, mas a nossa amizade foi se aprofundando, foi se tornando assim uma amizade mais Colorida, colorida, né? Amor. E depois de conversar bastante com os meus filhos, e conversamos com ele também, delimitamos algumas situações, porque ali ele seria o esposo da mamãe, mas não seria o pai daqueles adolescentes. Mas, olha, graças a Deus, porque desde o início isso ficou bem delimitado, bem esclarecido, nós nunca tivemos nenhuma situação constrangedora
entre o meu esposo e os meus filhos. Claro que isso não é uma regra geral. Existem outros casos que pode acontecer, algum mal-entendido, não é? Mas é possível de ser resolvido, sabe? Quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor e buscamos sabedoria, nós precisamos dessa sabedoria, sabe? Para gerenciar todos os nossos relacionamentos. Então, se por acaso você estiver passando por alguma situação, assim, nessa nova configuração, não desanime. Tá? Talvez eu esteja passando um pouquinho à frente aí já no tema. Não, mas é exatamente isso, né? Porque a gente é complicado, né? Não só nas novas configurações, como a gente falou aqui no início, mas todo relacionamento tem seus desafios, Sim. né? E esse não desanima é para todo mundo, né? Porque não é fácil para ninguém. Não. Mas, Márcia, eu acho que um ponto específico ali da fala dela foi essa questão do diálogo e do acordo. Se o acordo estiver bem estabelecido, e aí a minha pergunta, esse acordo ele precisa ser renovado com o tempo? Porque me parece que dentro de um casamento a gente vai mudando, né? Passa 10 anos, 20 anos, vai mudando. Esse acordo precisa ser renovado ou não? Quando se trata desse processo, falou ali, tudo bem, todo mundo está seguindo as regras, funciona. Olha, eu acho que toda relação ela é dinâmica, né? Então, você estabelece uma relação num primeiro momento, no caso, como no caso da Ruth, né? Com essa pessoa que entrou na vida dela, esse esposo que entrou na vida dela. E de uma forma muito inteligente, ela seguiu todo o processo de uma forma fenomenal. Ela fez um acordo com ele e foi introduzindo aos poucos, devagarzinho, com respeito, com compreensão, com todos os pilares, né, que são necessários para um bom relacionamento. Então, isso é de vital importância para qualquer tipo de construção sólida de uma boa relação. Para ajustar qualquer coisa que venha a seguir depois, qualquer ajustamento que venha futuramente e que precise acontecer, como você falou, isso vai ser bem mais fácil. Por quê? Porque já houve um respeito prévio desde o comecinho, foi construído. Eu até queria perguntar, porque às vezes a gente eu não sabia que era a esposa do professor, tem uma admiração. A voz dele já acalma a gente. Agora entendi por que é a junção não, ele faz a hora de orar, é uma benção. Na rádio aqui Novo Tempo, viu, gente? Na rádio Novo Tempo, é a hora de orar, às 5 da tarde. Agora, ele é produtor, escritor, tem outras. E tem uma voz muito calma. Às vezes você passa por ele, todo mundo dá um bom dia, já acalma a gente. A gente chega agitado, assim, passa por ele, aí... é uma benção. Agora, existe um cenário hostil. Um exemplo, às vezes a gente pega um adulto bem resolvido, bem espiritualizado, entrando, acalma, tal, tem essa plataforma. Agora, a gente pega um cenário, às vezes, um exemplo, a esposa que cuida da mãe. Aí é uma adulta que está chegando, de uma outra geração, de repente de um comportamento que ela tem uma liberdade com a filha. E quando não tem como ter um acordo inicial, né? Você pega aquela revolta que você vê que vai ter que se unir já num cenário hostil da rede. Como que a gente trata? Porque a gente já está sabendo que já vai ter atritos até resolver. Por exemplo, não foi possível estabelecer, eu gosto de você, mas a gente vai ter que entrar nesse barco já num cenário... Mesmo um adolescente que não aceite, né, o relacionamento da mãe. Exatamente, perdeu o pai de uma maneira... Ou assim, o adolescente está lá ou na casa do pai, porque a guarda é, né, compartilhada, está na casa do pai, de repente o pai falou assim, ó, deu. Não dá mais para ficar aqui, vai morar agora com a tua mãe. Aí chega dentro do casamento também. Entendeu? É uma outra situação. Cenário hostil, né? Tem vários cenários e se em todos eles sejam com essa complexidade de um casamento anterior, filhos do casamento anterior, ou sem filhos, ou sem isso ou aquilo, qualquer relacionamento vai sempre ser exigente. Imagine quando duas pessoas solteiras passam, num dado momento, a construir uma história juntos, que já há uma complexidade envolvida. Pensa agora ao cubo, como vai ser elevada a situação de ter uma história prévia.
Imagina, vai ter que lidar com ex-marido, com ex-mulher. Às vezes, um tem filho, o outro nunca casou e não tem filhos. Tios, né, Darleide? Os tios. Os tios, os envolvidos. Familiares, né? Então, tem aqueles casais que são assim, tem os meus filhos, os seus filhos e os nossos filhos. Então, cada um desses cenários pede que a gente olhe com uma certa dose de sabedoria e a gente não abra mão de perceber que cada uma dessas histórias vai precisar ser encaixada com muita responsabilidade. Quer ver uma coisa que falha muito? É quando os adultos esquecem de antes acolher os filhos. Ao que parece, a Ruth justamente teve essa sabedoria. E é assim que tem que ser. Vai acolher os adolescentes. Você imagina que o pai e a mãe, enfim, os adultos que passou por um trauma e separou, e divórcio, e etc., etc., está aí, a gente precisa lidar com isso. O ideal seria casar e nunca separar, mas a vida real diz outras coisas, né? E a gente precisa lidar com isso. Muito bem. Você, então, traz uma outra pessoa para funcionar nessa família sem perguntar, sem conversar, sem explicar. Tem o ciúme dos filhos com relação à mãe, com relação ao pai. Tem a ex-mulher que muitas vezes interfere, o ex-marido que interfere. Gente, nós estamos falando de alguma coisa que é extremamente séria. Então, não pode faltar o diálogo com os filhos, o acolhimento da dor de uns filhos que idealizaram que teria pai e mãe juntos para sempre. Que muitas vezes, para chegar numa separação, eles tiveram que lidar com muita dor de brigas, de humilhação, de pancadas, de baixarias, e as crianças estavam no meio. Então, tem muitas questões que precisam ser avaliadas, que inclusive é anterior e posterior ao fato de simplesmente fazer os combinados prévios para entrar na relação. Tem ajustes que são mais urgentes, muitas vezes, e que, se não são feitos, é sofrimento para todos. E esses ajustes, né, Darleide, vão ajudar o relacionamento, o novo relacionamento, a não ter os erros anteriores. Porque se não tiver ajuste, a conversa, essa troca de ideia, essa ambientalização, né, a gente vai repetir os erros. E aí, repetir os erros, o Cris tem uma frase, né, Cris? Fala assim que se você continua fazendo as mesmas coisas, como é que é? A gente faz as mesmas coisas buscando resultados diferentes. Einstein faz essa citação. Eu quero realmente agora, esse ano, vou mudar. Não, pode, inclusive, se não houver os ajustes, os acordos, o entendimento, a compreensão, nós podemos ter agora algo mais grave do que fora a relação anterior, não é? Porque agora você tem filhos, às vezes adolescentes, tem as intrigas, tem as brigas, enfim, tem as dificuldades que se somam àquelas anteriores. E também agrava. E também tem essa questão de você que está aí ouvindo a gente, que está nessa nova configuração, você trazer assim os traumas, né, do casamento anterior, né? Olha, às vezes uma postura do cônjuge já é o gatilho para você tomar a atitude anterior. Gente, vamos mudar essa realidade, vamos entender as dinâmicas, vamos falar sobre isso hoje. Você viu que o assunto é muito importante, você está já participando com a gente, daqui a pouquinho a gente vai ler a interação. E hoje é dia de Doribucô, viu, Cris? Verdade, mas tudo isso daqui a pouquinho a gente vai para um breve intervalo, você não sai daí, é o nosso Entre Família. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família falando desses formatos, né? E que bom que é um programa que tem de levantar essa bandeira, né? Para que todo mundo se harmonize, dê tudo certo. A gente já vai começar a falar outros contextos para você aqui sobre isso. E a sua participação também. Agora, avaliando o bloco anterior, você que estava aqui conosco desde o início, relacionamento, comunicação. Como é que está a comunicação aí na sua casa? Tem um escritor francês que ele fala o seguinte, a linguagem é como se fosse uma pele. É onde você entra em contato com as pessoas, o poder das palavras. E você tem se beneficiado desse poder na sua casa? Olha, Cris, a gente conversa aqui sobre falar de conta. É só quando o orçamento pega que a gente tem que falar e já fala ríspido. Olha, o ser humano hoje, ele gasta 70% do dia em alguma forma de comunicação, falando, lendo. Então, é uma base importante na sua vida. E se você não exercer na sua família, por que você trabalha? Para dar o bem na família. Por que você está fazendo os afazeres domésticos? Pela família. Então, a base é essa, e você tem que usar esse poder. Inclusive, um dos assuntos dessa revista que está aqui na minha mão, olha que revista linda, que leva o nome do seu programa, do nosso Entre Família. São 15 temas especiais para justamente ajudar a sua família. E um deles é justamente a comunicação. Você que não tem, está meio embolada, sabe? Você está com medo de conversar. Olha, eu sei que a gente tem cheio de medos e tal, mas a gente tem que peitar a situação, mas tem que buscar conhecimento. Na verdade, buscareis e achareis. Então a ideia é você pedir essa revista totalmente de graça. E a gente envia para sua casa, ela teve um custo para ser produzida, né? Para ser diagramada, colorida, bonitona, para pesquisar, mas já foi paga porque tem um cheirinho aqui, ó.
Anjos da Esperança, Mãos que Transformam Vidas. Um projeto que dá sustentabilidade para chegar essa revista na sua casa. O que você tem que fazer agora é só pegar o telefone e ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou, se preferir, mais fácil ainda, o WhatsApp aí, essa forma de você se comunicar aqui com Entre Família, pedir a sua revista, é o 12 98 100 14 25. Eu só falei um dos temas, mas tem criação dos filhos, tem a questão das emoções venenosas. Olha que tema forte esse. Você quer essa revista? Então, 12 98 100 14 25. E falando de informação, para tirar suas dúvidas também, a gente reforça o nosso time da nossa tarde. Na verdade, Carol, quem é que está chegando aí para nos ajudar? Opa, a comunicação, né? Ou seja, o conhecimento é uma ferramenta ativa na sua vida, é por isso que nós estamos entregando ele para você. É de grátis. Tá entendendo aqui? É de grátis, tá? Muito bem-vindo aqui, Dori Bucol. Vai falar um pouco aqui para a gente sobre direito do consumidor e fornecedor, porque às quartas-feiras aqui o espaço é seu, né? Eu gostei da palavra. De grátis. Tá entendendo? De grátis. Pastor, essa é nova, hein? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a Eu todos. tenho uma tia que ela fala assim, gente, é de grátis? Eu falei, então é isso mesmo, é de grátis. Então, a gente vai falar aqui, jogar aqui na tela, inclusive, algumas situações que você mandou aí durante a semana, né? E passou para a gente, assim, as suas dúvidas em relação a essa área. A gente tem dúvidas também, a gente vai incluindo, fingindo que são outras pessoas que mandaram. E também funciona. Dan Lucas, e aí, Dan? Olha lá, comprei um carro financiado em 36 vezes. É o brasileiro, né? Quero pagar em menos parcelas. Liguei para o banco, me falaram que não é possível. Não é possível ele pagar em menos parcelas, ele não consegue renegociar, mudar o financiamento? Consegue sim. O Dan, tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor, entre os 52 e 53, que é a redução do chamado juros, que são nada mais do que a reposição da perda do poder aquisitivo da moeda. Então, se você antecipar, o juro já tem que ser excluído. Então, é liberdade sua. Só que instituição financeira, bancos, eles não desejam que você antecipe, porque eles ficam com os juros. E isso daí, então, é seu direito. Artigo 52 até 53 você vai observar. É difícil esse pessoal aceitar essa proposta. Não aceitando, ou vai na denúncia do Banco Central, ou vai na ouvidoria do próprio banco, ou vai junto a um PROCON da sua região. Inclusive até uma estratégia financeira, né? Claro, se ele antecipar, você ele fica se sem libera, os juros, ele né? se libera de um compromisso 36 vezes, ele antecipa. Diminui ali. Agora, tem bancos que colocam parcelas decrescentes do final para cá. Tem bancos que não, mas a ideia da lei é uma só. Eu posso antecipar? Pode, mas antecipa e tira os juros. Excelente, Dan. Pode correr atrás dos seus direitos aí que vai dar tudo certo, viu? Esdra Silva, lá de Recife. Olha, eu gostaria de saber se a fornecedora de energia daqui pode mandar 2 faturas com o mesmo dia de vencimento para a empresa pagar, sendo que o mês que eles informam que faltam pagar foi porque eles não mandaram a conta, ou seja, atrasou a conta e manda, né, com o mesmo dia. E ainda me informaram que se eu não pagar as 2, vai cortar o fornecimento de energia, lá em Recife. Nossa, A gente não sabe como é que funciona a energia de lá, mas... Mas assim, existe todo um trabalho da operadora de energia elétrica e existe toda a informação que você tem direito. Então, você tem nos artigos 4º e nos artigos 6º. Mas o que diz lá? A conta é mensal, o consumo é mensal e o pagamento deve ser mensal. Se porventura, por uma questão administrativa interna, não lhe mandaram a conta e agora querem que você pague as 2, é um pouco mais complicado, porque pode ser que aquele dinheiro que você deixou reservado, talvez você tenha gastado numa outra situação, numa outra questão, uma outra emergência. Esse caso não é possível, tem que ser feito um chamado reajuste desse outro vencimento. Não pode acumular. A pessoa não tem obrigação, a não ser de pagar, mas só vai pagar se receber. Não recebeu, ele está lá parado esperando. Ele iria talvez até entrar em contato com a operadora. Nós tomamos conhecimento de um caso parecidíssimo, negociou-se com a operadora, que é exigido ao consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. E os artigos são 14 e 20, é falha na prestação de serviço. O pessoal não mandou? Ah, bom, agora vou mandar as 2. E se faltar 3? E se faltar 4? Como é que fica a vida dessa pessoa? Nossa, tá errado. De uma vez tem que pagar tudo, porque senão corta, então não pode cortar energia. E está ameaçando uma situação de um serviço que é chamado
contínuo, necessário, Básico. deve fornecer. É. Mas também tem que dar chance da pessoa pagar as outras contas. Quer dizer, a falha foi deles não mandarem. Então aí dá para resolver, Esdras, assim, de uma forma assim, se não tão amigável, né? Mas Não, pelo é menos na com a pancada. justiça. Ana Paula, olha lá, recebo Olha. cobranças com ameaças. E ainda por cima, estou desempregado. O que fazer? Ô, Ana Paula, está sendo ameaçada. Ana Paula, infelizmente, essa é uma situação muito assim, abrangente. O Brasil inteiro tem essa grande dificuldade do emprego. Mas tem um artigo que é o 42. O que ele diz lá? Você pode ser cobrada, mas você não pode ser ameaçada, esculhambada, envergonhada. A cobrança tem até agora, colocaram outro artigo, Carolzinho, o 42A. O que diz? Eu posso cobrar, mas eu tenho que mandar para a pessoa do devedor a origem, a informação, o conteúdo, a proveniência, quanto custa isso daí, qual é a forma. Porque existem uns escritórios, igual esse que nós estamos vendo, que ameaçam você, que você tem que pagar hoje, tem que ser até meia-noite, nem sabe de onde veio isso daí, daqui a pouco você já pagou, deu dinheiro para alguém, é uma falha. Hoje eu recebi uma cobrança de 16 anos atrás de uma loja de roupas, não vou falar o nome, que de uma hora para outra decidiram cobrar uma pessoa que ainda já estava paga, uma senhora de 75 anos. Olha a confusão. Eles mandam para alguns escritórios de cobrança e esse pessoal ganha comissão. E começa a reviver históricos, sarcófagos e coisas assim absurdas que já está até com aranha nas contas e vai querer retomar isso aí. Não pode. Esculhambar, você tem direito até ingressar com uma ação de danos morais, grave isso, procure ter testemunha, se for por internet ou se for por telefone, printa, copia, né, cola esse negócio todo, porque você vai ganhar mais dinheiro do que a própria dívida. E aí diz que não pode nem ligar para o trabalho, para o esposo, claro para que não sogra. Pode. Vai perturbar sua vida social, sua vida familiar, deixar recado, chegar lá na portaria do prédio, colar na porta do elevador. Isso. Tudo isso não pode. Você tem que conversar com a pessoa e mandar correspondência fechada. E nada fechado e botar um carimbão vermelho, cobrança, dívida. Também está errado. Não pode também. Não pode também. É isso mesmo, viu? Devo, não nego, pagarei, se Deus quiser. E assim vai. E a Odete Petrere, é isso? Ela está falando o seguinte, olha, fiquei desempregada e não paguei 3 parcelas da escola particular da minha filha. Ela ganhou por concurso uma bolsa de 35%. Eles estão me cobrando as 3 parcelas sem o desconto da bolsa. E me empurraram juros enormes. Por várias vezes fui lá para começar a pagar e tal. E eles só querem me empurrar valores grandes. A Odete não tem condições de resolver isso agora. Dona Odete, faz o seguinte, verifica se nesse contrato da matrícula da escola, da frequência da sua filha, o que ele reza, o que ele diz, o que ele está ali prevendo. Que juros são esses? Se são juros estratosféricos absurdos, a senhora pode pedir uma revisão, porque o juro ele deve ser compatível com a situação socioeconômica onde a senhora vive, da região que a senhora vive e da situação do país. Se for considerado prática abusiva, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, a senhora tem direito a revisar isso, porque isso aí chama-se empobrecimento indivíduo e enriquecimento ilícito. Peça uma revisão, se a escola não conceder, leve para uma situação tanto da Divisão Regional de Ensino, ou Delegacia de Ensino, ou a um PROCON da sua cidade para fazer um recálculo, porque se os juros são enormes, são abusivos, não pode. Agora, se eles são grandes, mas estão dentro da legislação, acordo, aí é complicado. Tem que pensar também nas linhas pequenas, que a gente nem sabe, né? Muitas vezes, né? Nem enxerga as linhas pequenas. Olha lá, o Duca tá mandando, olha, meu pai solicitou um cartão e após o desbloqueio já tinha uma dívida maior de R$ 1.096. Que isso, gente? Detalhe que ele não comprou nada, ele só desbloqueou. E a dívida é que já vinha com o cartão, né? Que pode ser, né? Que Quer dizer, você desbloqueia o cartão e já vem com a dívida. Porque o senhor ganhou o cartão, juros, já vem com dívida. Os juros do cartão são os maiores, então você já vem com juros já ali. A Carol colocou uma situação extremamente válida, importante e real, infelizmente. Os juros no Brasil do cartão de crédito é o maior do planeta. Imagina o planeta, o juro do Brasil é o maior. Então tá. Agora, você não gastou nada, isso é cobrança abusiva.
Isso é uma esculhambação, quer dizer, você entrou numa situação de alguém, ou lhe ofereceu, às vezes até acontece isso. Olha, cartão de loja, olha, cartão de banco, o senhor não quer fazer isso conosco? Agora, verifique do que é a proveniência dessa cobrança. Acabei de falar o artigo 42A. É total direito do senhor sobre o que é isso. É taxa do banco, é alguma cobrança, é a confecção do cartão, é boleto, ou então é até uma coisa maluca, taxa de inatividade. O que quer dizer isso? Eu tenho o cartão, eu não usei, eles vão me cobrar. Esquece esse negócio. Não, mas uma taxa de inatividade de R$1.000? R$1.000, sem gastar é nada, ele sem usar. Ele já se arrependeu eternamente desse cartão. E ela falou assim, meu pai, né? Não sei a idade dele, né? Pode ser um senhor, né? E acontece muito das empresas começarem a ligar até a pessoa... A vida da pessoa vira um inferno, não, de manhã, de tarde, de noite. Né? Aposentou, pronto. Aliás, eu não sei como, eles estão investigando, o cidadão aposentou hoje, às Gente, 2 horas da tarde, às 2h05, ele já recebe uma proposta em consignado, impresso. Nem o INSS sabia que ele foi que ele tinha sido aposentado. Então é complicado. Hoje em dia é alguma invasão de informação. Eu vou dar uma vazão de informação da minha conta de banco, caso você queira depositar algum dinheirinho ali, eu posso até vazar ali. Ninguém sabe, mas só a gente vai saber. Ó, pessoal, a Carol colocou uma questão agora interessante. Cuidado que no WhatsApp está acontecendo muito pedidos de dinheiro para amigos do seu círculo que alguém entrou, pegou seus dados e começa a fazer comunicações. Uma vaquinha ali. Vaquinha pedindo dinheiro, é para operação, é para viagem, é para alguma prótese. Tem que ser ao vivo ali, você está vendo a pessoa. Por exemplo, eu não estou jogando nada com você, não sou um hacker, sou eu mesma. Se eu mandar a conta para você, pode depositar, fica tranquilo. Regina Maia lá falando aqui com a gente, olha, eu tenho um financiamento de imóvel que já pago há 7 anos um valor que começou com prestação de 1.850 e hoje está 1.750, está diminuindo, né? Meu financiamento total foi de 189 mil, né? E o cálculo foi pago aproximadamente 115 mil nestes 7 anos. Eles agora dizem que ainda devo 152 mil. Como posso me orientar se está correto? Você é bom de matemática, você claro conseguiu resolver a conta aqui. Isso não é justo, nem não digo que seja ilegal, mas isso não é correto. Pastor Alceu, imagine, a pessoa tem um débito de 189 mil, pagou 115 mil. Você não precisa ser expert de matemática. Só falta 74. Ela já pagou... Não, mas ela ainda deve 152. Então sobrou tem isso juros daí. aí? O que não, é isso? Sobrou 74 para pagar, que transformou 74 mil em 152 mil. O que é isso, gente? É a chamada parcelinha, que tem um direito que muita gente não te dá, que é chamado custo efetivo total. O Banco Central determinou, eles têm que te dar. Aonde é que está escrito isso? Quanto eu já paguei? Isso é abusivo? Entra com chamada renegociação da dívida, recálculo do valor, vai no juizado, porque não pode ser dessa maneira estratosférica. Você comprou uma geladeira e você vai estar pagando 2, 3 geladeiras, porque às vezes você não ficou sabendo do valor. Quer dizer, já pagou. Então, isso já foi dado muitas decisões, foram dadas muitas decisões, que é algo enorme. E isso é desproposital. Não tem como. Imagine, a pessoa só deve 74 mil, agora está devendo 152, já dobrou. Não é só porque tem ali algumas pesquisas que falam que o brasileiro ele não tem essa intimidade com a educação financeira e tal. Mas aí já é demais. Aliás, eu estou dando aula de educação financeira para uma sala, pastor. É mesmo. 50 alunos. 49 são mulheres. Mulheres que já se formaram, advogadas, professoras, procuradoras do Estado, que querem retomar os estudos numa faculdade integral. Quer dizer, algo assim que você tem dança, você tem música e elas estudam. Não é fácil dar aula para essa turma, não, porque eles são muito preparados. A mulherada está empoderada. Só tem um senhorzinho que fica quietinho lá no fundo da sala, não deixa nem ele falar. É isso aí, viu, mulherada? E continua, viu? Inclusive, você pode continuar mandando aqui as suas dúvidas ali, para o Dori. Se a gente não leu hoje, continua mandando. Na próxima semana a gente lê para você, viu? Dori, você está com um papelzinho aí. Eu tenho, vai mandar abraços? Era para limpar a boca, mas tá tudo bem, não tem problema, aqui na padaria, a moça Eu achei que falou, era um doce de leite que você está tirando do bolso. Não estou dando nada para ninguém. Isso aqui é um guardanapo, porque eu estava numa padaria e a moça que trabalha lá, ela nos assiste aqui na TV Novo Tempo. É isso aí, ela tem... Então, mostra lá para 2 ali, ó. Aqui, a 2. Quero mandar um grande abraço para a Maria Gislene. Ela nos assiste, é uma pessoa muito bacana.
E está começando uma nova vida, viu? Familiar. Isso, gostei do que vocês estavam falando. Excelente, Gislene, muito bem, viu? Dori, muito obrigada. Obrigado, viu, eu que pela sua presença agradeço. aqui. Um abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, é isso mesmo. E produção, a gente vai para onde mesmo aqui? A produção tava falando aqui, agora nós vamos terminar nossa conversa, viu, Cris? Porque esse assunto tá lá, né? Com certeza, são duas coisas que estão dando falar. Primeiro, essa depósito na conta da Carol, que foi 3 vezes que ela pediu. E agora o assunto de hoje, que é um tema muito especial dessas configurações E a aí. gente repete, parece que não adianta, não Não, sei. e não cai nunca, né? Não cai nada Agora, na conta. boleto vem bastante. Eu, hein? Ô, Boleto ô. e dívida, ó. Mas agora o que está Chuva. cheio também são as participações do pessoal de casa, porque essa sala está em conjunto aqui, ó. Ó, a gente está... Aquela... Ali, ó. Toda vez mas o cantinho eu do tô sofá é vendo, meu. eu tô Cantinho do sofá é vendo, meu. eu tô vendo. Então vamos lá. Olha, já que a gente está na mesma sala, a sua participação aqui na nossa. Vamos lá. Tá chegando. Bernadette Garcia. Olha, para descontrair. Ah, agora gostei. A gente tinha que ter umas participações assim já, para descontrair. Já é de casa, É, Bernadette. eu estava até gostando do câmera, estava bem pertinho para me ler. Ele agora estava distanciou. perto, agora está longe, a gente É, consegue mas ler chegou mais. aqui, ó. Mas vamos dar certo, vai A dar minha certo. amiga se separou e o ex constituiu família. Um dia, ela foi buscar o filho na casa do ex, mas quem atendeu a porta foi o filho do novo casamento dele. O menininho estava com uma mochila nas costas e disse para ela: eu também vou para sua casa, porque o seu filho disse que você é melhor que a minha mãe. Ei, Bernadette. Criança, Aí ó, sim. a criançada coloca a gente em cada uma que você não sabe. Só falar, menino, ó, menino, fica quieto, eu te dou um doce pra você não falar mais nada. Mas deu para entender o diálogo ali, né, dos filhos comentando. As crianças e tal. entre eles ali conversando. Não, vem pra minha casa, que minha mãe é ó, muito melhor. Minha mãe é mais rapaz, legal, consegue minha mãe é dobrar minha legal. mãe, consegue nada, viu? Quando vê, dá tudo errado. Mas o importante foi que tem Mas planejamento ali. bom que tá tendo um diálogo. Tem um clima O pessoal legal tá ali, sabendo, né? tá fluindo e tal. Ela falou assim, ó, minha mochila tá pronta aqui, vou pra sua Vambora, casa. cai dentro, quero avaliar também. Vamos ver se é tudo isso que estão prometendo. Muito bom, Bernadette. Tem é mais isso aí. participações, Carol. Pode jogar na tela, então, nós queremos te ouvir. Olha lá, Rosana, o segundo nome já nem vou falar, porque é muito chique, né? Eu venho brigando há 2 anos com o meu marido, porque ele tem um filho com a ex e vive com contatos desnecessários com ela, ao meu ver. Eu também tenho uma filha com ele, e ele quer dar a mesma atenção que dá para mim, dá também para ela, porque acha que é certo por ter um filho. Não sei o que fazer. A Rosana está ali num processo complexo ali com a questão da família, né? Agora eu Esse quero ver. relacionamento com a ex, E né? agora, hein? É a Darleide, é Márcia? Quem que vai Vai responder aí? segurar essa bola. Vai lá, Darleide. Não, como eu falei por É. último, vou jogar para ela. Não, fala você essa, Muito Darleide, bem, né? Porque, olha... É complicado, é complexo, né? É, mas veja bem, essa é uma das oportunidades ótimas de a gente fazer as pessoas pensarem nos relacionamentos antes de entrarem nele. Por exemplo, até comentei anteriormente com as meninas, uma pessoa que não tem filhos, seja solteiro ou que tenha sido casada em algum momento, mas que não tenha filhos e entra numa relação com alguém que tem filhos e obviamente vai ter que lembrar que esta pessoa vai ter contato com a mãe do seu filho, quer queira, quer não queira. E muitas vezes a mulher tem em vista de que vai ter o marido só para ela e que o filho vai ser tratado ali por osmose, meio à distância, por pensamento positivo. Não dá. E não é Acontece justo, que alguns né? não é justo. E acontece que alguns maridos mantêm uma certa relação com a ex-mulher. De fato, isso vai provocar na outra o quê? Ciúmes. Então, veja onde nós estamos entrando numa relação onde há filhos de outro casamento. É só isso que eu quero dizer e jogo para as minhas amigas. Olha, eu posso falar uma experiência pessoal, né? Enfim, vou compartilhar aqui com você, viu, Coisa Rosana? linda. Abrindo vou- o coração. Eu não abro muito meu coração aqui, né? Mas eu Isso é sou uma verdade. pessoa, né? Isso é verdade, né, Não, Cris? mas, não, Isso é porque verdade. esse é o papel do Cris. Ela no abre contrato. a conta A bancária carteira. para os outros depositar. A Eu abro carteira, a vida porque eu aqui, acho que é ó. muito mais íntimo abrir a carteira do que o coração. Eu abro a Sei vida. não. Sabem que eu tô dívida. Só. Que eu E preciso. que tá precisando de dinheiro só. Tá vendo? Porque Os traumas, gente, eu acho que é por isso. Eu, então, os traumas psicológicos e a assim minha que família você me meio que... vê. ó, É difícil, Mas vamos lá. mas tá certo, é assim mesmo. Carol, abre o coração, coração. Carol, abre o coração. Não, a questão é que a Rosana, ela tá reclamando de uma situação que é muito comum, né? A mulherada tem ciúmes uma da outra, aquele processo. Eu sou separada, tenho meu ex-marido, agora tá com uma nova mulher, né? E eu sempre digo para minhas filhas,
Tem que tratar ela bem, gente. Tem que tratar bem, porque aí os filhos vão para lá, vêm para cá, essa dinâmica e tal. Não precisa ter ciúmes, não, querida. Não, se ela já não quis. Ela pode, fica tranquila, abraça ele, cuida do filho dele com seu coração, viu? Aqui é uma dica de mãe para mãe, que eu não sou especialista, não, só estou falando aqui, entre nós aqui. Trata bem, resolve essa situação com tranquilidade, para com isso. Não, né, ele é seu, já deu, tinha que dar. E tem uma coisa Foi um também. conselho ou foi um recado aqui? Eu não estou Não, porque entendendo. não, Tô brincando. Não, e eu me dou super bem, tá? Não, Isso. falar assim, tem... Não, mas Tô muito botando interessante brincadeira. falar assim também, para lembrar Complicado. que há uma criança Tem em criança, questão. gente, De que essa criança tem um pai que precisa se relacionar com a sua mãe e, graças a Deus, quando é possível Esse que seja relacionamento. dessa maneira. Exatamente. Que não seja escondido, que não seja aquela mensagenzinha escondida, aquele tititi foi na casa dela e a esposa não sabia. Não, às claras, eu tenho um filho com ela, isso é para sempre, vai encarar, vai casar comigo, porque assim, eu estou casando com você, mas eu tenho um filho com outra mulher. Então, as mulheres que entram Tem em que relação saber. assim, precisa saber o que estão fazendo. É isso aí. Olha, Carol, já a gente vai inclusive ter uma dinâmica aqui para tentar formatar possíveis encontros de família, como funciona esses formatos, para Dicas inclusive ali, dicas para enfim. saber os possíveis erros, possíveis conflitos que podem ter, Que podem podem acontecer. ou não acontecer, mas a ideia é justamente tentar ajudar Mas essas tem formações. esperança também. Já Com está no certeza. processo aí, tá Claro. tudo bem. Tem esperança, vamos resolvendo ali com o seu coração, com o outro. E aí a gente olhando para as crianças também, que são prioridades nesse processo todo, viu? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta. Eu tenho certeza que o seu WhatsApp, a vizinhança tá ali. Você viu o que estão falando nesse programa? Olha que legal esse negócio aqui. Olha lá, Ó, menina, e outra, entre tu viu família, viu? a família da fulana? O bom é avaliar a sua Você viu primeira que- aqui, ó. também. Aqui, ó. Isso. É, porque às vezes você tá ouvindo um conselho Uma e fala assim, dica. olha esse cana lá, Olha ó, porque ó. fulano. Não. E você, como é que você fala da sogra que vem passar às vezes uma semana na sua casa? Pode ser pra você. E aí é uma solução. Comigo seria muito mais fácil. Aí a sogra vem passar um final de semana, dá um problema todo, configuração de família. Agora é o seguinte, justamente a gente quer saber do povo. E a nossa repórter foi aonde, Carol? Foi às ruas de São Paulo, porque é lá que a gente consegue pegar ali, ó, os mais diversos depoimentos. E a Catherine Brito foi fazer isso aí. Pode rodar o VT. Gente, casamento já dá trabalho. Agora imagina se no bolo vem filhos de outros relacionamentos. Aí o bicho pega, né? Por isso eu quero saber a opinião do pessoal por aqui. Me acompanha? Me conta, você se casaria com alguém que já tem filhos? Sim, porque é um sonho ter filhos. Mas você não teria problema em ser filho dos outros, entre aspas? Não. Sim, com certeza. A pessoa hoje, para arrumar um relacionamento, tem que aceitar o filho, né? Se gosta mesmo da pessoa, tem que aceitar. Isso não afetaria em nada a sua decisão? Afetaria, eu casaria com a pessoa por causa disso. Sério? Eu adoro criança. Olha, hoje eu não me casaria. Eu acho que já veio um kit pronto, né? E é muito complicado, porque não existe, pode existir ex-mulher, existe ex-tudo. Agora, ex-filho é muito complicado e eu não sei se eu saberia administrar. Eu tenho 3, né? Mas... E aí, é fácil se relacionar com outra pessoa? As pessoas geralmente aceitam uma pessoa que já tem 3 filhos? eu acho assim que não aceita, porque hoje em dia ninguém quer cuidar do filho dos outros. Como é que ia ser a sua relação com essa criança de outro relacionamento? Minimamente saudável. Até porque a criança ou o adolescente me aceitaria como parte da família. Eu adotaria, seria minha também. Seria como se fosse minha. Eu tentaria dar o meu melhor, não querer roubar o espaço do pai, mas ser alguém a quem a criança poderia confiar. Eu acho que você tem que pegar seu egoísmo, guardar ele bem guardadinho e seguir sua vida. O amor tem que ser dobrado. E o que você acha de relacionamentos onde a esposa ou o esposo não aceita o filho do outro e tem aquela briga familiar e tal? Eu acho que a pessoa já começou errado, porque eu acho que quando ela entra no relacionamento sabendo que existe filhos e tudo mais, ela tem que estar preparada para tudo que pode acontecer nisso. E eu acho que o diálogo é o caminho certo, sabe? Bom, primeiro o casal eu acho que tem que rever o conceito de se juntar. Até numa situação em que você faça a pessoa escolher entre o filho e você, é uma coisa terrível, sabe?
E acho que você rejeitar uma criança, você está fazendo a outra pessoa escolher se ela quer manter o filho feliz ou você feliz. Meu pai arrumou uma mulher que não aceitava ele. Tipo, falava assim, eu quero você, não seus filhos. Sério? E aí dava barraco na família, não? Dava. Sério? Dava barraco? Você conheceu? Era minha tia, a esposa do pai dele. Conta desses barracos. Ela não aceitava de jeito nenhum, porque era do jeito dela, do momento dela e tudo dela, né? Então ela falava assim, eu casei com você, não foi com seus filhos, então não tenho compromisso com seus filhos, tenho compromisso com você. Ah, mas não custa nada você lavar a roupa deles, não mandei sujar. O que você faria se o relacionamento, o namorado, se tivesse, ficasse rejeitando seus filhos? O que você ia fazer? Primeiramente, eu tenho meus 3 filhos, eu pensaria primeiro nos meus filhos para depois pensar em homem. A partir do momento que você elege uma pessoa para viver com você, o que tem dela, seja filhos, bens, problemas, enfim. Se você elegeu, você está ciente que vai fazer parte da sua vida. Se casou, aguenta o tranco. Casou, aguenta o tranco. E esse povo fala mesmo, né? E o pessoal, enquanto vocês estavam vendo essa matéria na sua casa, a gente também, a nossa sala aqui conversa. E se não fosse a diretora aqui, ó, tá, todo mundo aqui, eu acho aqui. Por quê? Porque dá o que falar. E é importante ter esses assuntos, é importante, a gente fala tanto de diálogo. Como é que a gente vai prover um diálogo aqui? Como é que a gente vai conversar? Temos que trocar ideias e achar um bem comum para dar tudo certo. Agora eu prometi uma coisa no bloco passado, que era colocar alguns formatos aqui, porque possíveis problemas, situações, né, alguns erros. E vão tentar ajudar esse papai, essa mamãe, para encaixar essa turma toda e tentar viver bem, conversando. Então, vamos colocar a mão na massa? A Márcia já está aqui comigo. Situação na tela, nossa primeira avaliação de formato aqui. Olha Vamos só. lá. Vamos lá. Olha que legal. A mamãe, né? Olha aí o padrasto. Um filho pequeno. Olha como é que é essa situação aqui. Ok, olha, pai. Pai biológico aí, né? Então, olha só. Mãe, mais padrasto, criança pequena que mantém o contato com o pai biológico. A pergunta é o seguinte, possíveis questões aqui. A criança tem referência paterna, no caso aqui, né? Pai biológico. O padrasto, ele vai ser outra referência ou ele deve recuar? Como que se porta esse padrasto quando já tem essa referência do pai biológico? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ver aqui que a mãe e o padrasto, tem que ver a qualidade da relação da mãe com esse padrasto. E a qualidade da mãe, da relação da mãe com o filho, ok? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Como é que é essa relação? E como que é essa relação do filho, como é a relação do filho com o pai? Às vezes tem o pai biológico, Tem mas de o repente pai aquele pai que só biológico. diz assim, eu estou mandando dinheiro. Exatamente. É um pai distante, é um pai que não comparece, é um pai que não tem não existe uma conexão real, não existe um vínculo realmente emocional forte, ok? Agora, Márcia, vamos criar a situação seguinte, ó, esse pai biológico, ele é presente. O filho tem a referência. Nesse caso aqui, o pai, o padrasto vai ter que recuar. Qual o papel dele nesse quesito do filho aqui? Ele não precisa recuar como pessoa, como novo integrante da família. Ele vai ser um novo integrante da família, mas ele não tem o papel de pai, porque papel de pai é um papel intransferível, insubstituível. Agora, Okay? Márcia, como ele não tem papel de pai, um exemplo, em algumas situações simples, né? Eles vão estar na mesma sala, por exemplo. Né? A criança fala, não pega o controle, que agora, né, o tio está vendo aqui, né, o fulano, né, o João está vendo TV, estou vendo TV. Como é que ele age agora com essa criança aí? Esse é o tipo da autoridade que ela é conquistada. Ah, muito bem. Então, não se impõe. A autoridade é uma coisa que se conquista, não se impõe. Então, a mãe, ela tem que autorizar esse padrasto. Então, tem que ter uma conversação muito grande entre o padrasto e a diálogo mãe. entre o padrasto e a mãe. Acordo feito, plano de conquista dessa autoridade. Exatamente. E a criança tem que reconhecer a autoridade do padrasto. Senão, não rola. A criança é muito inteligente, ela não vai reconhecer se não for uma coisa que role naturalmente. Olha, ficou bem lúcido aqui, né? Olha a questão toda de uma boa conversação,
Sim. E aqui um plano de conquista. Diálogo, então, mais diálogo. Márcia, falando em diálogo, vamos à nossa segunda situação na tela. Eu gostei desse desenho, o pessoal está cada vez mais. Como a gente fala no Rio Grande do Sul, é um termo meio assim, é se puxando. Você já viu falando? Não. Se puxar, né? Mas a pessoa... Isso aí. Muito bem. Janaína Teles aqui conosco, então. Olha, então, a segunda situação. Mãe mais padrasto, filho adolescente que não mantém contato com o pai biológico. Possíveis questões aqui. A criança não tem referência paterna, mas já é crescida, já é uma adolescente. Sim. O padrasto deve ter a expectativa de assumir esse papel. Então, olha o que acontece. Ele nunca teve a presença do pai biológico, nunca teve, mas já cresceu sem essa referência. Qual é a missão, então, desse padrasto aqui? Claro que a gente colocou padrasto, mas podia ser a madrasta também, sem problema algum. Como funcionaria, Márcia, essa conquista e o posicionamento desse padrasto dentro de casa? Olha, aí já é uma situação diferente. Bom, temos um adolescente que já por si só, na sua fase que ele está vivendo, ele já tem lá os seus próprios conflitos bem característicos à própria adolescência, né? A questão do padrasto é a mesma história que eu falei no primeiro quadro. A autoridade tem que ser conquistada. O que funciona muito bem no caso de um padrasto com um adolescente é você conquistar pela cumplicidade. Você criar momentos em que o adolescente goste de você com coisas que ele gosta. Então, o padrasto tem que meio que descer no bom sentido, né? Ao nível do adolescente. Tem que entrar no mundo dele. No mundo dele você vai usar as regras ali para poder conquistar. Exatamente, para conquistar, né? E às vezes tem que avaliar, porque na verdade tem situações e situações. Porque na verdade, se fosse um menino aqui, como é colocado, a única referência, ele é o menino, é o dono da casa, né? Sim, ele não teve a referência exatamente. do pai. Um exemplo aqui, colocando se fosse um menino adolescente. Então ele vai ter que lidar nesse campo minado, recuando, voltando, mas não desistir, porque vai ser o lar dele que ele formatou essa família. Então, nunca desistir, né? Ter calma, paciência. Ter paciência, respeito, espírito de doação. É uma coisa que tem que existir muito forte em madrastas, padrastos. Não é brincadeira. E não é uma competição pelo lugar do outro, né? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para as pessoas que estão entrando na vida de uma outra pessoa que tem filhos já. Não é uma competição. As pessoas têm que se unir e ter um espírito de equipe, inclusive junto com o ex, se possível. Muito bem, vamos agora engatar a terceira marcha dessa situação aqui. Vamos a mais um formato. É legal, né? A gente poder enxergar um pouquinho, até para quem está em casa, não conhecia esses formatos ou não pensou nesses formatos, né? Pode até ajudar alguém que vivencia essa questão. Agora nós temos aqui um pai viúvo, mais uma madrasta. Então, uma criancinha pequena. Possíveis questões, Márcia. Agora aqui, a gente tem um na mira da verdade aqui também. Agora você está na mira da verdade, viu? A memória da mãe deve ser mantida na mente da criança? De que maneiras, no caso, né? A madrasta assume esse papel? Olha, com certeza a memória do caso da mãe, né? Da mãe, com certeza tem que ser mantida, né? A mãe, não importa a idade da criança, essa criança tem uma história. Então, essa história tem que ser lembrada, mesmo que a criança seja bem pequenininha. Um dia ela vai querer buscar essa história, ela vai querer resgatar essa história. Então, isso, ao longo do crescimento dessa criança, isso tem que ser contado para ela, de uma forma leve, de uma forma gostosa, não de uma forma pesada e traumática para a criança. Porque às vezes a madrasta diz, eu quero ser a mãe, eu quero que ela tenha a minha referência. E são coisas totalmente diferentes. A criança... Você vai conquistar essa referência e vai lidar com a verdade, claro, vai lidar uma forma com a inocente, que é uma E se a criança, desculpa, Cris, mas assim, se a criança quiser chamar a madrasta de mãe, porque isso acontece em algumas situações, tudo bem, mas isso deve partir da criança e não ser nunca imposto pelo pai ou pela mãe. Olha, agora você tem que chamar, essa é a sua nova mãe. Não, isso é uma coisa que tem que ser
sempre, sempre, com muita paciência, conquistada. Muito E bem. naturalmente. Márcia, toca aqui. Deu tudo certo? Vamos voltar para a nossa sala ali? Vamos lá. Tenha bondade, por favor. Vamos continuar com a nossa sala da verdade aqui. E É uma esse é o benção. momento, né, que quem está em casa assistindo já está se vendo aí nessas configurações e mandando pra gente, viu, Cris, a Esse interação. povo aqui de casa, eu vou te dizer. Então, na tela, a sua participação. Pode mandar aí, olha. A Kemily está falando o seguinte: e se seu filho não aceitar de jeito nenhum a nova relação? Me ajude, por favor, entre família? Olha lá, Darleide, será que tem como a gente entrar num diálogo com essa criança, com esse adolescente, com esse filho, para que ele aceite a relação? Convencer o filho? Esse é o caminho? Ela não disse a idade, mas é uma coisa a se considerar independente disso até. O que faz esse filho não aceitar essa relação? Provavelmente ela está dando sinais de que ela não foi atendida primeiro. O que está doendo nessa criança? Muitas vezes a gente acha que entende o lado dela, a gente acha que percebe o que ela está sofrendo, mas o que está impedindo que ela aceite a felicidade da mãe, ou é a mãe que escreveu, né? Isso. Da mãe, por exemplo. Então é preciso abaixar a altura dessa criança e ouvi-la, entendê-la. Nenhuma criança, assim como nenhuma pessoa com bom senso, com o mínimo de sensibilidade, de desenvolvimento emocional razoável, vai se impedir a si mesmo de entender o outro quando o outro se faz explicar direito. Então, há diálogo, há compreensão a respeito do que aconteceu entre ela, o marido, que é pai dessa criança. Ela é ouvida, ela é aceita, ela é tirada desse ambiente de conflito para ficar só ela e o adulto, no caso a mãe, para que a mãe abra o coração, para que a mãe chore com esse filho, não de teatro, estou falando da sua verdade, porque muitas vezes a gente acha que explicou para a criança. Mas explicar não é assim como estávamos fazendo agora aqui, pensando em gente adulta. Olha, De forma assim, didática, pega uma lousa, né? Não, você precisa imergir, é preciso fazer essa imersão no sentimento da criança para que você consiga quebrar o sentimento dela e fazê-la conectada com o seu coração. É isso que falta nas relações. E é indispensável que vivamos bem em qualquer tipo de relação, que haja conexão, compreensão com o sentimento do outro. Se nós não fazemos isso com o filho, é impossível que a gente espere que uma pessoa imatura, em desenvolvimento, que testemunhou a quebra de um voto, a quebra de um casamento, o ideal de uma relação, que ela aceite facilmente. Alguns aceitam, mas eu estou me reportando ao caso dela, que representa tantos outros que simplesmente E agora, não Darleide, aceita. veja, tem essa questão de você conversar com a criança, mas vamos supor que a criança ainda não conseguiu absorver a ideia nova, a nova ideia, o novo relacionamento. Quando que entra o profissional? Porque a gente precisa encaminhar para um profissional também, porque o profissional pode ajudar, né? É muito bom, assim, sempre, em qualquer situação, recorrer a um profissional. Só que a gente fala assim para um Brasilzão, em que muitas situações não tem esse profissional, não tem essa condição, não tem esse jeito. Então, e mesmo assim o profissional vai precisar primeiro atender os adultos para que saibam fazer essa conexão com os filhos, né, meninas? Eu gostaria de chamar a atenção para essa mensagem que chegou, porque ela fala que o filho não aceita aquela pessoa que ela escolheu. Mas e a pessoa que ela escolheu? Aceita o filho? Certo? Eu gostaria que ela procurasse ver esse lado também. Porque muitas vezes nós queremos impor aos nossos filhos a nossa escolha, porque nós somos adultos, nós somos maduros, nós já sabemos o que é melhor para a mãe dessa vida. casa, Eu né? sei o que é melhor para você. E não foi certo? assim que você fez com seus filhos, né? Você entrou num diálogo com eles, como você disse aqui no começo, né? Na verdade, foi. Mas ali já havia uma certa maturidade. Como a Darleide disse, nós não sabemos a idade desse filho. Talvez seja uma criança. Na época, o meu filho mais novo, ele tinha 15, 16 anos, né? Então, ele já tinha um certo entendimento, já dava para a gente conversar mais abertamente. Uma criança, você tem uma forma completamente diferenciada de acessar o seu íntimo, o seu coração. É uma forma lúdica, é uma forma suave, é uma forma
bem especial. E outro ponto, Ruth, é essa questão do tempo, né, que esse processo pode acontecer. É diferente se você chegar para um adolescente, conversa com ele, resolve ali. Com uma criança demora um pouquinho mais, viu? É por isso que você precisa entrar nesse esqueminha aí. Tá aprendendo aqui com a gente? Eu tô aprendendo bastante, viu? Continua contribuindo aí com a sua participação. Nós vamos para um breve intervalo, mas é bem rapidinho. Não sai daí não, viu? A gente volta já já. Estamos de volta e olha só, você está conversando, aí você imagina o que está acontecendo aqui nesse estúdio também? Estamos falando sobre esses assuntos, viu? Essas configurações familiares são normais, acontece mesmo, os desafios são os mesmos, parece aquela coisa, né? Gente, parece que só muda de casa. Como é que é isso aí? Só muda de casa? E os desafios ali com as finanças também. Parece que está todo mundo na mesma, aquela situação, pagando aquele boleto, entendeu? Chega a conta, se esforça, trabalha, se esforça para resolver a conta, para fechar a conta no mês, né? Parece que você está colocando um elefante no fusquinha. Amigo, o que é isso? Vamos emagrecer esse elefante aí? Vamos? Para caber no orçamento do mês, que é tão pequenininho, né? Vamos resolver essa situação? Às vezes você está pensando assim, Carol, mas sabe qual é o meu problema? Eu ganho pouco, preciso ganhar mais. Mas, quem sabe, você administrando de uma forma diferente, você consegue emagrecer esse elefante para ele entrar nesse Fusca. Vamos resolver essa situação? Saldo Mais é a dica que eu tenho aqui nas minhas mãos para você. Saldo Mais é a nossa revista aqui que fala sobre finanças e vai te dar uma noção muito importante sobre finanças. Por exemplo, aqui tem um dos temas falam sobre equilíbrio financeiro. Às vezes é isso que você precisa, equilibrar, né? Porque malabarismo você já faz todo mês, né? Agora, quem sabe equilibrar já funciona. Você vai pedir através do DDD 12 2127 3121 ou através do WhatsApp, também 12 98114 25. Saldo Mais para a sua vida, meu querido. Vamos resolver essa situação. Agora, sabe o que a gente quer mesmo agora, nesse momento? Te ouvir. É isso mesmo, Cristo, porque tem interação. É verdade, a gente ouve na verdade, pessoas. falando de economia, é lucro ouvir você aqui. Imagina, porque a gente quer justamente fazer com que a sua família, independente do formato, funcione bem. Vamos lá. É um investimento, pode jogar na tela. Joga aí. Vamos lá, quem é que está de casa agora? Eu fico sempre sabendo, quem é que vai vir agora? Pastor, quem é que está vindo aí, pastor? É a Ivaneide. Vivo um conflito muito grande. O meu marido não é pai das minhas filhas mais velhas, mas está com elas há 15 anos. Os filhos dele deram muito trabalho, mas as minhas sempre respeitaram ele. Mesmo assim, ele não consegue gostar delas. Parece sentir ódio até, e isso está acabando nosso casamento. O que eu faço? Olha, essa é uma situação complicada, né? Complexa, porque ela sente que o marido, é indiferente. Por mais que tenha passado tanto tempo, ele não consegue acolher essa pessoa, né? Como a gente consegue solucionar essa questão? Eu não sei como é que você pudesse compartilhar, Ruth, a sua experiência, aí quem sabe ajuda a colega que está lá do outro lado precisando de um conselho. Bem, essas filhas estão com ele há 15 anos, né? Durante esse tempo, já houve oportunidade de haver um conhecimento entre eles. As filhas, qual a idade das filhas? Pelo menos seria aí, no mínimo, uns 16 anos, uns 15 anos. Seria interessante vocês buscarem conversar, sabe? Entender o que leva esse esposo seu a sentir isso por suas filhas. Como que suas filhas agem em relação ao seu esposo? Porque nós estamos falando aqui do esposo, o novo elemento da família, abraçar, aproximar até os filhos. Mas e os filhos? Eles estão também aceitando esse homem? As filhas têm feito algum investimento nessa relação? Fica um pouco complicado, porque nós não conhecemos alguns detalhes que talvez possam ser muito relevantes para analisarmos a dinâmica dessa família. Mas nós sabemos que se houver a compreensão, a comunicação e a doação, porque não existe como uma família ter os seus laços fortalecidos se nós não fizermos um investimento. E esse investimento, às vezes, eu tenho que abrir mão das minhas convicções, do que eu acho, desde que não sejam os meus princípios. Princípios não se negociam. Mas o meu achismo, o meu gostar, talvez eu possa
receber essa pessoa, olhar essa pessoa com mais empatia. É alguém que está fazendo bem para minha mãe? É alguém que está contribuindo para o bom andamento da minha família? Sabe? Então, aquela conversa gostosa, isso. né? Agora um exemplo Diálogo. assim, ó, 15 anos, né? Da rede, um exemplo, 15 anos. Eu fico pensando assim, Ruth, se essa pessoa não tem algo, porque o homem, às vezes, ele não quer admitir que as filhas são referência do passado dela, porque às vezes aquele homem que exorta, né, não quero e tal, na verdade, ele sempre foge daquela responsabilidade de que ele talvez é um problema, a fragilidade dele, porque na verdade, um exemplo, se as meninas são boas, como ela está falando, claro que é um olhar de uma mãe, sim. Mas essas boas é muito relativo, mas colocando a situação real da pergunta, é alguma coisa acontecendo com ele, né? E a gente precisa também somar o fato de, às vezes, a mãe ter uma expectativa ou ter guardado uma expectativa nesses anos todos de que aquele homem fosse o homem que ela idealizou enquanto pai. E ele não é, porque justamente tem o que você acaba de colocar, sua história, suas referências, o que lhe incomoda, e ele não fala, e ele não é entendido porque não há essa relação, mas há que se considerar que talvez seja também o recorte da mãe com relação a esta situação que envolve o padrasto e as meninas. Então, eu pediria sugiro que a mãe pense que se de fato a relação deste marido, já há 15 anos, é tão negativa assim com relação às meninas, ou ele tem sido um bom homem dentro da condição que ele tem para ser, como vocês têm vivido até aqui. No mais, não tem como fugir. Diálogo, compreensão e mais, eu sou cristã, somos maiormente aqui cristãos e devo dizer, gente, sabedoria a gente recebe do Espírito de Deus. Né? O Espírito de Deus, ele intervém para ajustar, organizar, pôr em ordem aquilo que está desajustado por causa da nossa limitação humana. Com certeza, somos limitados, né? Sozinhos não conseguimos, viu? Agora, antes da gente jogar a nossa próxima interação, tem uma telespectadora que se chama Angelina, é isso, produção? Qual é o sobrenome? Angelina Carvalho, e ela disse que nesse momento a TV dela desconectou de todos os canais, só está no Novo Tempo, está adorando o programa. Que é isso, minha filha? Olha aí, que coisa boa, hein? Isso aí. Tá? Agora lembra da gente quando voltar aos outros canais, porque isso tem um propósito. Tem um lembrar propósito. qual era esse número aqui, porque a gente esquece qual era o número do canal. A gente não sabe qual é a operadora, se é TV aberta ou não, mas assim, ó, tira uma foto, coloca no grupo, descobrir esse canal, é aqui, pronto. E fica, tem mais, hein? Tem Entre Família, tem Consultório de Família, tem Planeta Gil e Cris, tem para toda a família. Fica aí, fica aí. E se perder algum programa, ntplay.com. Já dei várias dicas para você não chegou aqui por acaso. É, boba nem nada, já tá Pronto. passando ali, que é bem rápida a produção. Pode jogar a interação aí na tela, vamos ser mais rápidos aqui, porque o povo tá falando, hein? Olha lá, Antônio, como conciliar a educação dos filhos em outro casamento. O filho vive com o pai e a madrasta durante a semana e no final de semana fica com a mãe. Tudo que ele ensina na criação, a mãe ensina o contrário, ou seja, a criança fica confusa sem saber ao certo a quem obedecer. O que fazer nestes casos? Ou seja, quando tem ideias diferentes, né, na família, né? O pai pensa de uma forma, a mãe de outra, e essa criança está nesse processo aí. E agora? Ai, olha, lidar com contradições é sempre um grande desafio, porque as contradições fazem parte da vida, né? Mas quando você estabelece um lar, você estabelece quais são as normas, quais são as regras dessa família, né? E quais são os valores dessa família. E aí você se depara com esse monte de contradições, que faz parte do jogo, vamos dizer assim, de entrar, de refazer essa família, né? Entrar várias pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, né? Que vêm de outras famílias. Então, isso tudo é um desafio muito grande. E como a Darleide bem colocou, tem que ter muito jogo de cintura, né? Diálogo e muita paciência para tentar alinhar, sempre alinhar os propósitos, os objetivos e quais são as regras, quem faz as regras, né? A partir de agora, quem faz as regras? Muito bem. Ponto, deixa eu só reforçar que vai fazer muita diferença
abrir a questão com o filho do que eles vivem agora com a mamãe. Porque, mas mamãe na casa do papai pode. Vem cá, filhinho, deixa a mamãe explicar. Olha, aqui na nossa casa é diferente. Mas eu não quero, mãe. Mas é preciso ter essa paciência. Eles conseguem entender, né? Ele vai entender. Comportamento Quando eu estou na em casa cada da minha espaço. mãe é assim. Porque senão a gente vai só avolumar esse desconforto envolvendo a criança, exigindo dela e comparando com o pai, aí liga para o pai e briga, liga para a madrasta e briga. Não, faz isso não. Cria as tuas regrinhas ali com o seu filhinho, ele entende, é só conectar o coração. É pouco tempo, mas você consegue fazer essa conexão, viu? Sei que você passa só o final de semana e fala, nossa, semana toda longe do filho e tal, mas vai dar tudo certo, relaxa, trata a criança ali com mais atenção, carinho, que vai dar tudo certo. Agora é o momento, né, olha, nosso programa. o tempo agora, do último agora é o seguinte, Esgotou, a gente vai né? dar um tchau especial para quem veio o nosso time de reforço. Sim. Darlene, volte mais vezes, você sabe que você é de casa, né? Você começa rindo desde o camarim aqui durante todo o programa, isso faz bem, volte mais vezes aqui. Adoro rir e é sempre bom estar aqui vivendo esses momentos de aprendizado e compartilhando com você de casa. Um beijo. Toda terça às 10 da noite tem consultório de família, sempre um tema muito especial para você. Excelente. Márcia, muito obrigada pela sua presença e contribuição. Obrigada a vocês, um prazer estar aqui com vocês todos. Obrigada. Aqui também a Ruth abriu o coração para a gente, trouxe aqui a sua família toda, representando a sua família querida. Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria deixar um recado aqui para todas as pessoas que nos assistem, e principalmente aquelas pessoas que estão enfrentando problemas para essa nova configuração. Lembre-se que se a sua família estiver bem, você vai estar bem. Então, lute para que vocês sejam uma família vitoriosa, que você vai chegar lá. Muito bem. Falando em chegar lá, né, pastor? Nós temos uma mensagem bíblica especial para justamente dar essa força que o pessoal de casa está esperando, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia e tem como base a família. Sim, a família é a base, né? E a família é a ideia de Deus. E as ideias de Deus dão certo, apesar de nós, porque tem o fator humano, né? Tem o fator humano. Eu costumo dizer, e eu quero dizer para vocês, que o amor é uma escolha. É uma escolha. Então, cada dia, a pessoa precisa acordar e falar assim, eu escolho amar meu esposo, minha esposa, e escolho amar os meus filhos. Isso é muito importante. Acordar e fazer a escolha, porque se você não escolher amar, o que vai acontecer? A família vai ter dificuldades. O casamento, o homem e a mulher e o homem vão ter problemas, a educação dos filhos não vai andar bem. O amor é uma escolha. Eu olho para a família de Jesus, se você já leu a Bíblia, sabe que a genealogia de Jesus tem uma família muito complicada. Tem mãe solteira, tem um monte de problema. Tem gente com falha de caráter, só que de repente aparece assim, José teve como esposa Maria, e Maria teve um filho, Jesus chamado o Cristo, ponto final. Até Jesus, 14 gerações, e aí vai. Eu quero dizer para você que com Deus, a gente pode ter um ponto final na história passada e pode ter um novo começo para o futuro, mas é uma escolha andar com Deus. É uma escolha amar e é uma escolha andar com Deus. Deus é amor. E o fato de Deus ser amor, isso muda tudo. Quando eu escolho amar, eu estou escolhendo uma pessoa. Eu estou escolhendo Deus. E com Deus em primeiro lugar, a Bíblia já diz assim, todas as coisas, vocês lembram? Vão ser acrescentadas. Na questão da família, a gente precisa escolher Deus. Então, primeiro, escolho amar. Saio da cama e digo, eu escolho amar. E eu busco a Deus. Eu sei que a família anda muito conturbada. A gente viu muitas situações aqui que mexem com a cabeça da gente. A gente precisa falar assim, misericórdia, Senhor. Por favor, socorre. E Deus socorre. Agora, as misericórdias de Deus vêm sobre a nossa família quando? Quando buscamos a Deus em primeiro lugar. Quando fazemos o culto lá dentro de casa, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter sabedoria do céu. A gente não tem sabedoria para tudo, mas quero dizer para você, em Deus é possível ter sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, a Bíblia diz assim, clame a Ele, que a todos Ele dá deliberadamente. Para você tem sabedoria hoje. Quando? Quando você o busca de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Josué falou assim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. A sua família precisa servir a Deus e aí as coisas vão entrando no eixo para a honra e para a glória dEle. Amém, pastor. Coisa boa a gente poder ter aí, né, essa questão do conhecimento. Agora, às vezes a gente sabe das coisas
E tá pro sol com a peneira, Carol. Como assim, gente? Você está com uma situação, um problema difícil, você precisa resolver, mas vai empurrando com a barriga. Não, daqui a pouco eu vou lá, não, daqui a pouco eu resolvo. Não, eu vou fazer esse exame, não vou negociar essa dívida, não vou conversar com meu marido. E vai empurrando com a barriga. Amiga, não adianta tapar o sol com a peneira, viu? É verdade. Vamos falar sobre aquele isso amanhã. otimismo vazio. Um exemplo, você tem aquele amigo e passa por ele e fala assim, não, vai dar tudo certo. Ele está em meio ao caos, você está vendo ele para o precipício e faz esse otimismo vazio. Isso vai ajudar em quê? Você tem que... Não quer dizer que a gente vai ser pessimista, não é isso? Não. Mas esse otimismo vazio não vai te levar a nada. É isso aí, viu? Vamos falar sobre isso amanhã no programa e você pode contribuir com a gente através das redes sociais, viu? E para assistir esse e outros programas também, a gente pode optar ali pelo ntplay.com. Se você não está na TV, não está conseguindo se conectar, pode ser também pelo Facebook, tá? Que está ao vivo todos os dias, facebook.com/TV Novo Tempo. E você pode lidar com isso aí, né? Com certeza. Agora a gente quer agradecer também você, que é Anjo da Esperança. Faz sua doação para que toda a Rede Novo Tempo, né, possa se sustentar. E se você tiver algum problema, você que já é anjo aí, ó, entre em contato com a gente. Tá chegando boleto aqui, hein? Que é isso? E tem gente que tá falando, que negócio é esse de anjo? Que é isso aí? Quer saber o que mais? É essa? Não, na verdade, são pessoas que decidem fazer suas doações para que a Novo Tempo possa crescer em suas concessões e que mantenha esse programa no ar. DDD 12 98 176 6630. Seja um Anjo da Esperança, mãos que transformam vidas. Muito bem. Até amanhã, viu? Te esperamos aqui. Tchau.